sozinho na dificuldade. Deus está com a gente, para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos orientar como é que nós temos que fazer. Porque, como eu já disse várias vezes, toda prova ou todo deserto, ele tem data certa para acabar. Ele não é eterno. Então vai ter um momento. E qual é a data? Ela pode se alongar, ela pode encurtar? Pode. Depende de nós, depende de mim, de você. Já teve situações que eu demorei mais tempo para passar. Mas também já teve situações que eu achava que ia demorar e resolveu rápido. Já teve momentos em que eu achava que não ia ter como resolver. Não ia ter, como é que vai? Como é que eu vou fazer? Não vejo condição, não vejo saída, não vejo porta de saída. Mas não é por isso que Deus não está trabalhando. Nós não estamos vendo, mas o Espírito está trabalhando. Para no momento certo, aquele resultado chegar. E a busca disso é o quê? Buscar a palavra, buscar a presença, buscar a intimidade com Deus e acreditar que Ele pode fazer aquilo que nós estamos, que temos como objetivo, né? Então essa certeza, ela não pode deixar de estar no nosso interior, porque se a gente tirar essa certeza, a nossa fé começa a esfriar. Eu começo a olhar para a situação e começo a não ter certeza de que aquilo vai acontecer ou que vai ser resolvido. Isso vai enfraquecendo a fé. E aí, demora mais. Porque se Deus me der alguma coisa, quando eu estou olhando e achando que não vai dar certo, que a fé está esfriando, Deus vai esperar. Porque se Ele me der ali naquele momento, é igual eu falo para as pessoas, Deus não vai ficar entregando coisas às pessoas na igreja que estão tortas dentro da igreja. Porque senão Ele vai contradizer a palavra dEle. Ué, se Ele é justo e fiel, como é que Ele vai entregar alguma coisa para alguém que está torto? Aí a gente reclama, que está demorando. Não, não é que está demorando. É que precisa ajustar alguma coisa para poder Deus entregar, porque senão Ele passa a discordar da própria palavra dEle. Ele me dá alguma coisa e eu não estou correspondendo para receber, a hora que alguém falar, não, tem que estar firme com Deus para poder receber, eu vou dizer, não, não precisa não, porque eu não estava e recebi. Ué, isso aí é... Então Ele não vai contradizer a palavra dEle. Se Ele diz que Ele é justo e fiel, Ele vai entregar com justiça e com fidelidade. É isso que a gente precisa entender, para poder se manter de pé. Quando esse louvor fala, né? Te adorar é o que sustenta a minha fé. Como é que a gente vai ficar de pé e vai continuar com a fé firme sem adorar a Deus? Vê quando o povo estava lá no deserto? Que a fé esfriou? Aí olha como é que a fé está fria. Eles nem perceberam a besteira que fizeram, que falaram e que pediram. E não perceberam que a fé estava fria. Faz um bezerro de ouro para que a gente possa adorar, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Mas como assim? Está doido, meu? Tu vai tirar a tua adoração de Deus para adorar um bezerro de ouro? Vocês estão entendendo o que vocês estão pedindo? Mas não. O líder que estava lá, porque Moisés foi orar, o líder que ele deixou, que era o irmão, que era para segurar, para controlar o povo, para fazer isso aqui, ó, mostrar a visão verdadeira e tirar a visão enganosa, não, ele concordou. Concordou. É igual você chegar para mim e falar assim, pastor, estou passando uma dificuldade aí, mas está complicado, pastor, eu acho que não vai dar certo. Estou achando que vai ser muito difícil para resolver isso e não estou vendo saída, acho que não vai dar certo isso não. E eu falar para você, não, é isso mesmo, eu também acho que não vai dar certo não. Acho que você está com razão. Eu estou entrando junto contigo num barco furado, numa canoa furada. Eu tenho que discordar de você, mesmo que tu fique com raiva de mim. Não, pastor, mas é porque não é com o senhor. Eu falei, não, mas não é comigo agora, mas já foi comigo. Ué, eu já passei por situações assim. E eu estou dizendo para você que tem saída, que vai dar jeito, que vai dar resultado, vai acontecer, porque eu já achei também um dia que não ia dar e aconteceu. E o resultado deu. Então,
Mas não, ele concordou, não, faz lá o bezerro de ouro, lá, bota lá, pessoal. Aí quando Moisés desce da oração, a gritaria da oração, estão adorando. Isso não é adoração não, rapaz, isso é alarido. Isso aí é gritaria, pô. Isso aí não é... E às vezes a gente fica com a visão embaçada e começa a enxergar diferente de como nós temos que enxergar. O problema está ali. Não estou dizendo, mas o problema está ali, ele existe. Claro que está ali, ele tem que estar ali. O deserto tem que estar, como já dizia, né? O poeta que morreu, dizia que deserto é escola de crente. Porque a gente entra nele para aprender. E sai diferente lá na frente. E todos nós que estamos aqui, já entramos num deserto brabo. Mas como é que o senhor sabe disso? Claro, porque é por isso que nós estamos aqui. Se fosse um deserto mansinho, tranquilo. Tem gente que passa deserto brabo. E tinha que estar em todos os cultos. Pelo que passou. Tinha que estar em todos os cultos. Olha aí para o teu lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 pessoas numa igreja com quase 100 pessoas. Aí eu digo, do jeito que eu estou olhando aqui, Jesus também está olhando. Aí ele olha e uns sacrificam, sai do trabalho, vem direto, não dá nem tempo de ir em casa se arrumar nada, porque não está preocupado com a arrumação, com a beleza, não está preocupado de estar na presença de Deus. Para quê? Para buscar a necessidade, pô. Não é luxo, não é vaidade, não está buscando, a gente está buscando nossa necessidade. Nós necessitamos. Falei com uma pessoa essa semana, eu não entendo, cara, tem umas coisas que eu não consigo entender. As pessoas passam por uma situação, eu nunca passei na minha vida por uma situação de manifestação. Nunca. E eu vejo pessoas que passaram 2, 3, 4 anos e hoje nem na igreja está. Rapaz, é louco. Não pode ser normal. Está voltando o caminho antigo. Porque não dá para ser normal. O povo está sem entendimento. Pessoas que foram curadas. Pessoas que foram curadas de câncer. Hoje não estão na igreja. Eu conheço. Passou por mim. Voltou no médico, o médico falou, o câncer sumiu. Não está na igreja. Eu fico olhando. Se não fosse trágico, seria até engraçado. Mas é complicado, cara, como é que não consegue entender isso? Eu que não passei por isso, tenho medo disso. Se eu tivesse tido um câncer, alguma coisa, Jesus me curou, meu irmão, nunca mais eu saio da igreja. Se eu pudesse, eu morava na porta da igreja. Mas não. Vai embora. Eu não fico com raiva, não, eu tenho pena. Fico com pena. Porque está passando uma situação, não sabe de nada, inocente. Está igual o profeta baiano. Não sabe de nada, inocente. E pode voltar um dia. Na vida espiritual, não existe esse negócio, não existe tudo que vai e não volta. Eram 10 leprosos, não era? Que Jesus orou e ficaram curados, não foi? Quantos voltaram para agradecer? 1. E aonde está escrito na Bíblia que os outros 9 ficaram curados, ficaram vivos? Em lugar nenhum. Já procurei pra caramba. Não achei não, se alguém achar me avisa onde está. Então na minha concepção, morreram. Porque não tem história em lugar nenhum deles, lugar nenhum. Então, essas coisas a gente tem que fortalecer a nossa fé, para quê? Para que isso não aconteça com a gente. Ah, pastor, mas às vezes a pessoa está passando mal, está com problema, está doente, não pode vir. E o aleijado? Ia todo dia lá para a porta do templo lá.
Enganado, tadinho, que ele queria entrar na água lá, né? Para poder ficar curado. E a cura dele estava ali, fora do lado dele. E ele esperando, dependendo de alguém, para levar ele lá dentro para ficar curado. Até que dia chegou alguém com a visão espiritual que revelou para ele, né, que a cura dele estava ali. E ficou curado. E hoje, as pessoas ficam usando muleta. Ficam usando desculpa. Aí eu fico olhando e, meu Deus, esse negócio está muito estreito. Eu dou esses alertas para que a gente não deixe que isso aconteça com a gente. Quando a gente sentir que está esfriando, opa, aí que eu tenho que buscar mais, aí que eu tenho que orar mais. Eu sou assim. Quanto mais o diabo me perturba, se ele cismar de me perturbar, em vez de eu diminuir o passo, eu acelero. Não vou nem fazer ofertório hoje. Guarde, traga no domingo. Não sei o que Deus vai fazer. Traga no domingo. E no domingo eu vou falar. Tudo isso que eu falei hoje. O povo precisa acordar. Isso é exortação. Fala. Pois é. Estava agoniada em casa porque queria vir para a igreja. É doida, né? Doida de pedra. A mulher abriu o coração, abriu o peito, mexeu no coração, 4 vezes entupida. Jesus falou, essa mulher é doida, rapaz. Tem que segurar ela em pé que ela quer ir para a igreja. 1 mês de operado. Participou do coral. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Estava conversando essa semana também com uma pessoa. Falei, olha só, eu estou perdendo a minha preocupação com igreja cheia, sabia? Eu tinha uma certa preocupação que tinha que trazer as pessoas. Está acabando. Eu acho que tem que estar aqui. Quem Jesus disse que tem que estar e acabou. Quem não quiser que vai procurar seu caminho. Porque parece, sabe o que parece hoje? As pessoas estão vertendo a história. Parece que Jesus é que precisa de nós. E não a gente dele. Então, se tiver meia dúzia aqui dentro, se tiver só a gente aqui dentro, irmão, é igualzinho aquela piada que eu contei aqui uma vez. Que os caras entraram dentro da igreja de fuzil, falaram assim, vai morrer todo mundo hoje. Quem for crente vai morrer primeiro. E os outros a gente vai matar depois. Aí começou. Quem é cristão aí? Quem é cristão aí? Ele vai levantando a mão. Quem não é cristão aí? Aí já começaram a levantar a mão. Aí ele, senta aqui do lado de cá, do lado esquerdo. Vai sentando aqui. E quem mais? Aí foi. Quem mais? Então, vocês estão tranquilos, tá? Vocês vão ficar vivos. Esses daqui que são, vocês são cristãos mesmo? Tem certeza que vocês são? Vai morrer todo mundo, hein? Vocês são cristãos mesmo? São. Vocês não são cristãos, podem ir embora, tá? Vocês estão livres. Pode ir lá para fora, vai embora. Quando saiu, aquela galera que estava na esquerda saiu ali, eles fecharam a porta, trancaram, arrearam o fuzil e falaram, agora a gente vai adorar, porque agora só tem crente de verdade aqui dentro. Piada bacana essa, né? Eu acho legal essa piada. Porque realmente, se fizer isso, irmão, pegar uma igreja dessa aí de 1000 e tantos membros, aí, não vai ficar quase ninguém. Entrar 10 caras de fuzil e falar, quem for cristão aqui hoje vai morrer. Pelo amor de Deus. Está arriscado ficar o pastor e mais meia dúzia. Uns 20, sei lá. Então hoje a gente tem que ter essa visão, esse entendimento. Um dia o médico falou que eu tinha uma hernia de disco, não tenho mais. Outras situações, eu não posso estar longe de Jesus, eu tenho que estar ali, tenho que estar buscando ele. Minha família está restaurada, está estruturada, meus filhos com saúde, meus netos com saúde. Isso tem preço?
preço o que Deus tem para você? Tem preço, Joana? Que Jesus te deu já até agora? Você pode até falar assim, pastor, mas eu ainda tenho os negócios ainda. Mas o que ele deu até agora? E assim, a garantia que a gente está no caminho de busca de uma vida eterna. Então, não estou preocupado aqui, irmão, eu posso morrer aqui. Mas eu estou buscando para lá, ó. Tem preço que Jesus te deu, ô David? Tem. Tem preço, Márcio? Tem não. Mas hoje as pessoas estão botando preço no negócio. Eu já fui domingo, fui à igreja domingo. Para que eu vou quarta-feira de novo? Precisa não, pô, é muita coisa. Aí, fui para o estudo na terça, por que eu vou na quarta no culto? Mas não, peraí, eu moro longe, eu tenho que pegar o Uber. Para ir para a igreja, eu vou gastar um dinheiro para pegar o Uber para ir para a igreja. Tu morava onde, você? Como é que tu vinha para a igreja? Quantos cultos tu faltou? Ai, Jesus. Não sou eu que vou pregar. Ele vai pregar o pastor Eric. A palavra está com ele. Vamos receber ele com carinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje vou falar um pouco, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, vai de encontro com isso que o pastor falou aqui, porque a nossa visão às vezes fica contaminada e isso afeta no nosso relacionamento com Deus, com as nossas atitudes com Deus. E às vezes a gente não entende a responsabilidade que a gente tem, né? Porque é o que eu sempre falo no louvor, quando a gente tem reunião, tudo. Porque a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com o Senhor, sabe? Não é com o nosso pastor, não é com o nosso líder de ministério, mas é com o Senhor. Então, quando a gente falha, a gente não está falhando com o nosso pastor, a gente não está falhando com o nosso líder, a gente está falhando com o Senhor, aquele que deu tudo por nós, aquele que se entregou na cruz pelos nossos pecados, que não precisava, ele não fez porque ele precisava, ele não fez porque ele foi obrigado, ele fez por nos amar. E muitas vezes a gente não está disposto a sacrificar pouca coisa, porque ele não pede muita coisa. O que ele pede para nós nem se compara com aquilo que ele fez por nós. Porque se nós estamos de pé, se nós estamos aqui, é porque ele se entregou lá. Porque se ele não tivesse se entregado lá, a gente estava perdido. E às vezes a gente não tem noção disso e a gente abandona o Senhor, a gente prioriza tantas outras coisas do que o Senhor. Hoje eu poderia não estar aqui. Meu filho está doente, passei a tarde toda no hospital com ele, desde meio-dia e pouca, saí de lá, já era 5h da tarde, cheguei em casa, nem almocei hoje, cheguei em casa, foi só para trocar de roupa e vir. Cheguei em casa, ele ainda estava com febre, a Bia está lá cuidando dele, foi comprar um remédio para ele tomar, mas eu sei da responsabilidade que eu tenho com o Senhor. Eu sei que eu estou aqui não é porque eu sou bom, não é porque eu sei alguma coisa, porque eu não sei, porque eu não sou bom, porque eu não valho nada, eu sou pecador, mas a graça do Senhor me alcançou. Se não fosse a misericórdia dele sobre a minha vida, eu não estaria vivo, eu sei disso. Porque lá atrás, quando eu tomei aqueles tiros, eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. E ele não me livrou da morte lá para que hoje eu me enfraquecesse, para que hoje eu largasse por qualquer coisa, eu abandonasse. Não, foi para que eu fizesse aquilo que ele colocou nas minhas mãos para fazer. Então a nossa visão precisa ser diferente, o nosso olhar precisa ser diferente, o nosso entendimento precisa ser diferente, ou então nós não tivemos um encontro com Jesus. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a mudança acontece. Abra sua Bíblia comigo lá em Números 13, e como eu falei, nós vamos falar sobre visão nessa noite. Qual tem sido a sua visão? Sabe, nós vivemos numa sociedade onde tem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de jeito, com diversos tipos de visão. Tem umas pessoas que são mais pessimistas, já têm uma visão mais pessimista. Outras pessoas têm
uma visão, né, o óculos da santidade, né? Tudo tá bom, tá tudo certinho, a pessoa tá certa, o outro nunca tá errado, nunca faz nada de errado. Tem aquelas outras pessoas que já têm um olho mais otimista, mas qual tem sido a sua visão? Como você tem olhado para as circunstâncias, como você tem olhado para a sua vida, como você tem olhado para aquilo que o Senhor tem procurado te mostrar? Todos acharam? Números 13? Vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por podermos estar aqui na tua presença, te louvando, te adorando, porque tu és um Deus poderoso, porque nós vemos as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Nós podemos enxergar o teu amor, nós podemos enxergar o teu cuidado, nós podemos enxergar o quanto o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa vida, tem nos abençoado. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Muda a nossa visão, muda o nosso entendimento, Senhor. Que venhamos sair daqui fortalecidos, que venhamos sair daqui entendendo que nós precisamos olhar com os olhos da fé, que nós precisamos buscar a tua visão para as circunstâncias que nos rodeiam. Trata no nosso interior. Usa-me, Senhor, nessa noite, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual tem sido a sua visão? Aqui nós vemos um povo que foi, seguindo a ordem de Moisés, espiar a terra prometida. Afinal de contas, eles tinham essa terra como um objetivo de vida já de muito tempo. Ainda eram escravos, mas eles sabiam que um dia o Senhor os livraria do Egito e os levaria a uma terra que emana leite e mel. Só que aí começa o primeiro ponto. Provavelmente aqueles homens achavam que ia ser tudo fácil, né? Que iam chegar, sair do Egito e tranquilo, andar ali alguns dias, chegar na terra e já está tudo pronto, né? As casas prontas, né? Tudo certo para chegar, habitar e acabou. Não entenderam que há um processo a ser percorrido para alcançar as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Porque o propósito de Deus, meu irmão, entenda uma coisa: o propósito de Deus em nossas vidas não é simplesmente nos abençoar, mas é nos fazer entender o caminho pelo qual nós estamos percorrendo, é nos fazer enxergar que uma vida sem dependência dele não é uma vida. E os percalços que a gente passa, as adversidades que muitas vezes nós passamos, é exatamente para isso, para entendermos que sem Deus a gente não tem poder para nada. E não adianta nada eu ter as bênçãos do Senhor se eu não tenho a presença dele. E todo esse processo que a gente passa nos leva para perto de Deus. Moisés entendeu isso. Porque
quando o Senhor vira para ele e fala: de ti eu farei uma grande nação. Foi exatamente nessa parte que o pastor falou aqui, do bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, irado com aquele povo, volta para o monte, e o Senhor fala: Moisés, eu vou eliminar esse povo, vou destruir todos, e de ti eu farei uma grande nação. Através de ti eu farei uma grande nação. Você vai lá, habita a terra que eu prometi. Só que Moisés, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Moisés preferia viver no deserto a ter uma terra que manava leite e mel, se a presença de Deus não fosse com ele. Será que a gente tem esse mesmo pensamento? Será que é isso que a gente entendeu, que a presença dele vale mais do que qualquer coisa que a gente possa conquistar? Pensa aí no seu maior sonho, querido. A presença de Deus vale mais do que isso. Será que você está disposto a, se for necessário, abrir mão de tudo pela presença de Deus? É através dos processos que a gente entende isso, que a gente alcança essa maturidade, que isso é maturidade espiritual. Aqueles homens não tinham entendido isso. E sabe o que é interessante? Lá no versículo 2 do mesmo capítulo 13, que Deus vai dar essa ordem. Vai falar: envia homens que espiem a terra de Canaã. Só que esse espia aqui, traduzido do hebraico, é de uma palavra que o significado dela quer dizer descobrir, procurar o bem, buscar o belo e majestoso. Existe uma outra palavra no hebraico que é no sentido de espiar, de ver a vulnerabilidade do lugar, explorar o lugar. Aqui, quando o Senhor dá essa ordem, Ele não está falando: vai lá para ver aquilo que vocês podem enfrentar, vai lá para ver o povo que aquela terra tem, se tem algum lugar lá que vocês possam entrar. Não, vá lá e constatem aquilo que eu prometi. Vai lá e fortaleçam a fé de vocês, vendo e tocando a promessa que eu dei para vocês. A ordem do Senhor não foi para lá: vai lá ver os povos, ver aonde vocês podem entrar, ver quem vocês vão enfrentar. Não. Até porque, queridos, entenda uma coisa: se nós estamos no caminho que o Senhor determinou para nós, não importam os obstáculos que vão surgir, Ele vai entregar em nossas mãos. Assim como Ele disse a Josué: apenas seja o que? Forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Sabe, às vezes a gente fica querendo olhar os problemas, buscar os problemas, mudando a nossa visão. Aí a gente vai se perdendo, a gente vai se afastando, aí a gente já não vem mais nos cultos como vinha antes, a gente já não prioriza mais o Senhor como priorizávamos antes, porque a nossa visão está diferente, porque a gente fugiu daquilo que o Senhor determinou para nós. O Senhor falou: vai lá, olha aquela terra, contemplem a beleza daquilo que eu vos darei. Mas de 12 homens, só 2 entenderam isso. De 12 homens que foram lá espiar, um representante de cada tribo, apenas 2 entenderam o propósito de Deus. E a gente não tem entendido aquilo que Deus quer falar. A gente tem perdido a nossa fé. A gente tem olhado com os nossos olhos. 2 Coríntios 5, 7, Paulo vai dizer que nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. A vida do cristão precisa ser uma vida baseada na fé, porque nada na nossa vida faz sentido. O Senhor não trabalha com as coisas racionais, e às vezes a gente fica buscando racionalidade naquilo que Deus pode fazer. A gente olha para a nossa realidade, olha para aquilo que Deus nos prometeu e não vemos possibilidade, mas é aí que Deus gosta de agir. Para de se preocupar com as adversidades, para de se preocupar com os problemas, para de focar os seus olhos nos problemas. Comece a fixar os seus olhos no Senhor. E muitas vezes nós queremos limitar o poder de Deus em nós.
colocar como se o Senhor fosse apenas um ser humano, quando na verdade Ele é Deus. Ele tem todo o poder. A ordem foi para que eles pudessem vivenciar um pouco aquilo que Deus os entregaria, testificar a promessa. Muitas vezes Deus está te proporcionando oportunidade para você testificar aquilo que Ele te prometeu, mas a sua visão tem sido torta. Você olha problemas porque você só quer enxergar problemas. É muito fácil enxergar problemas, é muito fácil enxergar dificuldades se eu quiser enxergar dificuldades. Em tudo na nossa vida, se a gente quiser, a gente vai enxergar só dificuldades. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para viver o milagre. Sabe, eu imagino aqueles 12 homens, talvez saindo até com fé, saindo animados. Olha, o Senhor mandou que a gente fosse lá ver, então nós vamos ser o primeiro a pisar. Talvez até achando que ia chegar lá e encontrar uma terra vazia, sem ninguém, um espaço aberto, que eles pudessem. Aí talvez imaginando, acaba conjecturando um pouco, né? Olhando assim, não, vou chegar lá, eu já vou ver onde eu vou construir a minha casa, onde eu vou ficar com a minha família. Mas sabe o que eu enxergo também? Um povo contaminado. Porque nós vemos desde o momento em que Moisés se apresenta para o povo, nós vemos um povo sem fé, que não acredita que Deus os tiraria do Egito. Quando Deus os tira do Egito, não acredita que Deus os livraria do exército de Faraó. E começa a questionar Moisés. Moisés, foi para isso que tirou do Egito? Não tinha covas suficientes no Egito para que a gente morresse lá? Foi necessário nos trazer para cá para a gente morrer aqui nessa situação? Aí passa o mar. Aí daqui a pouco questiona por comida. O Senhor manda o maná. E ainda assim alguns duvidam e guardam o maná. É todo tempo questionando, todo momento ali murmurando, todo momento vendo dificuldade. E muitos ali vão se contaminando pelo ambiente. Será que você tem se deixado contaminar pelo ambiente que você vive? Talvez hoje você é rodeado de pessoas sem fé. Talvez hoje você é rodeado de pessoas que duvidam, que questionam o tempo todo. Talvez duvidem até de você, da sua casa, da sua família. Isso tem te contaminado, isso tem minado aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para limpar a sua mente, para limpar o seu coração, para te dizer: eu estou contigo por onde quer que andares. Sabe, não se contamine por aquilo que você ouve, não se contamine por aquilo que você vê. Talvez pessoas do seu lado tenham questionado muitas coisas, mas não questione aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mude a sua visão. Se você mantiver a sua visão no lugar errado, você vai se frustrar, você vai desanimar e não vai conseguir enxergar o agir de Deus sobre a sua vida. Lembra lá da passagem do caminho de Emaús, aqueles 2 homens caminhando tristes, desanimados. Por quê? Porque a visão deles estava em outro lugar, porque eles não tinham entendido o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Acharam que a vinda de Jesus era algo terrível, que Jesus vinha para governar o povo ali, quando na verdade o propósito dele era muito maior. E aqueles homens estavam tão tristes, tão frustrados, tão desanimados, a ponto de Jesus estar do lado deles, conversando com eles, e eles não identificarem o Senhor. Aí eu lhe pergunto: que tipo de servo é esse que não identifica a voz do seu Senhor? É alguém que não tem intimidade. E talvez a gente não tenha tido intimidade suficiente para reconhecer quando o Senhor nos fala, quando o Senhor tenta nos trazer para onde a gente não deveria ter saído. E aqueles homens estavam tristes, desanimados, caminhando, e Jesus está ali com eles e eles não identificam, porque a visão deles estava em outro lugar. E se a visão está em outro lugar, você não consegue enxergar o sobrenatural.
Porque se eles achavam que Jesus veio para algo terreno, Jesus foi morto, acabou. Não tem ressuscitação. Quando na verdade o propósito era exatamente esse: morrer pelos nossos pecados e nos levar para o reino dele. Essa era a diferença. O problema é que a gente foca muito nos problemas, nas adversidades, nos empecilhos, nos percalços que acontecem. Quando na verdade aqueles problemas que a gente acha que é problema, na verdade é Deus fazendo a vontade dele. Assim como aqueles homens acharam que a morte de Jesus era um problema, acharam que a morte de Jesus era o fim, era ali o muro que impedia a passagem, quando na verdade a morte de Jesus era apenas o começo da promessa, era apenas o início daquilo que Jesus ia fazer. E às vezes a gente está tão cego que a gente não consegue enxergar que aquilo que a gente acha que é problema, na verdade é o Senhor entrando com providência na nossa vida. Aquilo que a gente acha que é perda, na verdade é o Senhor mudando a nossa história. A gente precisa mudar a nossa visão, sabe? A gente precisa começar a olhar com outros olhos, começar a olhar diferente. Entregar nossa ansiedade para o Senhor, porque hoje nós vivemos num tempo onde a ansiedade está batendo forte e a gente fica ansioso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Quando na verdade o Senhor está falando: descansa nos meus braços, porque eu já estou fazendo. Mas a gente não consegue ver, a gente só vê o problema, quando na verdade o Senhor já está agindo. O amanhã pertence ao Senhor. Foque no que Deus te fala hoje, no que Deus te mostra hoje. Não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista dos planos que Deus colocou no seu coração. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus vai te levar além daquilo que você pode imaginar. Deus vai te fazer viver coisas que você nunca imaginou. Esses dias eu estava conversando com a Bia, refletindo como foi o nosso ano, 2025. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas 2024, o final de 2024 e o início de 2025 não descreveram como foi o nosso ano. A gente viveu um final de ano assim muito ruim, a gente iniciou o ano muito ruim. E Deus mudou tudo. E hoje, vendo tudo que Deus tem proporcionado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, se a gente fosse olhar com os olhos, vendo o que a gente estava vivendo no início do ano, no final do ano passado, a gente não ia mensurar o que nós vivemos durante todo esse ano. E às vezes a gente não entende lugares que o Senhor nos leva, não entende coisas que o Senhor faz na nossa vida. Mas a gente precisa mudar o nosso foco, sabe? Entender que o Senhor está trabalhando. Entender que os planos que Deus tem para a sua vida, Ele não desistiu. Mas há um tempo para as coisas acontecerem. E como eu gosto de falar aqui, as coisas com Deus acontecem naturalmente. Num dia, é algo impossível. E quando a gente vê, a gente está vivendo aquilo naturalmente. Eu falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque, sabe, precisa entrar na nossa cabeça isso, que se nós confiarmos em Deus, se nós formos fiéis a Ele, Ele vai fazer milagres e Ele vai nos levar a lugares que a gente jamais imaginou. Meus pais, quando eu era criança, eu vivi muitas fases com meus pais, né? Quando eu era muito novinho, eu vivi uma fase das vacas gordas, né? Meu pai trabalhava em banco e era grande no banco. E a gente morou em São Paulo e moramos numa área nobre lá em São Paulo, muito boa, no Brooklyn lá. Uma área muito nobre. Então a gente viveu umas vacas gordas ali. Só que depois que meu pai foi demitido do banco, aí o negócio foi apertando. Eu fui crescendo, minhas irmãs nasceram, e eu sempre tive o sonho de ir para Orlando. Era sonho meu de criança. Amava aquilo lá, via vídeos e desenhos e amava aquilo lá. Só que olhando para a minha realidade, não tinha como. Meus pais não tinham como pagar. Eu não imaginava ter algum emprego que pudesse pagar. Fui crescendo, passei no exército.
E o Senhor foi fazendo as coisas naturalmente. Eu já contei essa história quando eu fui a primeira vez, que eu estava organizando uma outra viagem para outro lugar, e conversando com um amigo eu comecei a ver, e o Senhor proporcionou aquela viagem, e glória a Deus, foi lindo. E eu gostei desse negócio de organizar a viagem, até que um dia aqui no culto, o Senhor colocou no meu coração de abrir uma agência de turismo. 2019, eu estava aqui no culto, estava lá no som, e o pastor falando sobre isso, sobre empresário, na oração. O pastor sempre ora aqui nos dízimos e ofertas, né? E ele sempre falou aqui que Deus já tinha falado que seria uma igreja que teria muitos empresários. E nesse momento o Senhor falou comigo, abre uma agência. E eu abri a agência sem pretensão nenhuma, 2019. Final de 2019. E meus irmãos, de lá para cá, poucas coisas eu fiz de viagem mesmo. Dá para contar nos dedos. Era mais visto e bem pouco. Só que o que Deus fez esse ano foi sobrenatural. Depois do início do ano, as coisas começaram a mudar de uma maneira sobrenatural. Começaram a aparecer clientes que gostam de viajar, que viajam mais de uma vez no ano, que não faz viagem barata. E foi um atrás do outro. Essa semana mesmo apareceu um do nada lá, 8 pessoas para viajar para Disney, pediu orçamento, mandei orçamento e já pagou na hora. E esse ano eu tive a oportunidade de ir para Orlando a trabalho. Fui para alguns compromissos da agência e poder participar da inauguração de um parque lá. E eu falei isso aqui, que eu estava lá, sentado lá, num dia lá, sabe, e ali naquele dia, fiquei uma semana só, e assim, eu fui para lá para trabalhar, mas eu fui para lá também para ter experiência com Deus. Muitas experiências, muita coisa Deus falando comigo, no carro, enquanto eu dirigia, lá no parque, eu sentado lá, eu comecei a refletir, olhava assim, e Deus começou a me lembrar de quando eu não tinha condições, não via possibilidade de estar ali. E Deus me proporcionando estar ali para trabalho. Deus me proporcionando hoje trabalhar com aquilo que lá atrás era um sonho meu de uma vez. E eu já fui o quê? 4, 5? Já estou até com a próxima já agendada. E são coisas que o Senhor faz quando nós somos fiéis a Ele. Sabe, desde que eu abri a agência, eu nunca deixei de dar o dízimo daquilo que eu ganhava. E eu não tiro os custos da agência para dar o dízimo. Isso não estou falando para você fazer isso, tá? Isso é propósito meu com Deus. Eu tiro de tudo. Todo o faturamento da agência entrou, eu tiro o dízimo, depois eu pago as contas da agência, depois eu tiro lá o lucro, depois eu vejo o que vai fazer com o restante. Mas a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo, porque se eu tenho o que eu tenho, foi Deus que me deu. E eu tenho visto a fidelidade de Deus com a minha vida. Eu tenho visto aquilo que Ele tem proporcionado para a minha casa. Para quem não sabe, todo mundo aqui sabe, né? Eu sou militar do exército de carreira, e hoje o que eu ganho na agência é muito maior do que o meu salário de militar. E isso é porque Deus é fiel. E eu falei, o meu ano não começou bem. O meu 2024 não terminou bem. Mas aquilo que eu vivi esse ano me mostrou que Deus muda as circunstâncias. Que Ele estava apenas me preparando para viver o que eu tinha para viver. E às vezes a nossa visão está torta. Vou falar que eu estava animado no início do ano, feliz. Não. Mas eu falava com a Bia, amor, descansa, porque eu sei que Deus, alguma coisa Deus vai fazer, Deus vai movimentar, Deus vai prover, Deus vai sustentar. E foi o que aconteceu. E Deus me levou a lugares maiores, me proporcionou essa viagem aí a trabalho de um momento que eu nem imaginava fazer. Deus pega os nossos sonhos, pega os nossos projetos e faz muito mais do que a gente possa imaginar. Mas aí eu te pergunto mais uma vez, como está a sua vida? Aonde está a sua visão? Onde está o seu foco? Está nos problemas? Está nas adversidades? Aquilo que eu falei aqui, aquilo que você acha que é adversidade é Deus trabalhando, descansa. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, vai dar tudo certo, meu irmão. Se você está fazendo o que Deus colocou no seu coração para fazer, vai dar tudo certo, não importa os empecilhos. Eu falei, Deus colocou
no meu coração, 2019, abrir a agência. Eu abri a agência em 2019, mas só agora, em 2025, que eu estou colhendo os frutos, que eu estou vendo as coisas mudarem, que eu estou vendo as coisas acontecerem. Foram 6 anos. 6 anos de passar mês e não ter nada. Mas era só um extra, não tinha preocupação nenhuma. Nem dedicação, exatamente. Deus me fez ir num evento em São Paulo ano passado de turismo que começou a mudar a chave na minha mente. E eu comecei a falar, eu voltei daquele evento e eu falei para a Bia, eu falei, amor, eu preciso me dedicar mais. E coincidência, né? 2 semanas depois eu ganhei um capaz definitivo no exército para ser reformado. E já fiquei em casa, né? Coincidência, né? E na primeira semana minha em casa eu fechei a minha primeira viagem grande, uma família lá para Orlando. Mas aí depois também não fechei nada. Isso foi em outubro, depois fechei nada. Aí veio novembro, veio dezembro, aconteceram algumas coisas, desanimando. E esse ano tudo mudou. 6 anos depois. Não é da noite para o dia. Deus colocou uma coisa no meu coração há tanto tempo atrás, mas eu não vejo possibilidade, eu não vejo como acontecer, eu não vejo... Meu irmão, fique em paz, porque Deus vai fazer. Não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, mas eu vou te falar uma coisa. Quando quiser, nem você vai acreditar naquilo que você vai viver. Mas depende de como vai estar a sua visão. Você vai ter fé para sustentar o processo? Você vai ter fé o suficiente para sustentar a caminhada? Porque a caminhada não é fácil. É caminhada de luta, mas o Senhor provê. É caminhada com dificuldade, com coisas que vêm para tentar desanimar. Tiveram situações que aconteceram esse ano que era para desanimar. Tive uma cliente, entrou em contato para fechar a viagem para Orlando também. Aí ela falou, não, aqui em casa somos 4, mas tem minha tia também que vai com meu tio e também são 4 lá, e tem mais uma outra parte da família que são mais 8. Aí eu já fiquei animado, né? Pô, olha aí, 16 pessoas, pô, para viagem para Orlando, ô glória. Aí ela fechou, a tia fechou e a outra parte da família ainda ia fechar, que foram esses 8 que entraram em contato agora. Isso foi em julho, eu acho. Aí olha quanto tempo demorou para os outros 8 fecharem. Ela fechou. Aí passou uma semana, ela falou, poxa, eu vi aqui que tem um outro tipo de ingresso lá, e a gente também tá mudando aqui alguns dias, você consegue cancelar os ingressos para mim? Eu falei, meu Deus do céu. E ela já mandou um orçamento de uma outra agência grande aí, e para eu chegar naquele orçamento que ela me mandou, eu tinha que reduzir minha comissão pela metade. Sendo que eu já tinha recebido a comissão da venda dela, ou seja, eu cancelando a venda dela, eu ia ficar com débito na minha operadora, meu fornecedor. E eu ainda teria que reduzir pela metade, ou seja, não ia suprir. Ali para ter um desânimo. E nem tinha certeza dela fechar, que ela só pediu para cancelar, mandou orçamento, falou que ia ver ainda. Eu cancelei, tinha direito a cancelamento gratuito. Aquilo ali bateu um desânimo, mas eu falei, amém. A Bia também falou, Deus vai prover. Aí passou alguns dias, ela veio de novo, aí falou, você consegue cobrir aquele orçamento que eu falei? Eu falei, eu consigo. Tive que reduzir minha comissão pela metade. Aí o que eu recebi dela, não recebi nada, né? Que foi para cobrir o que eu já tinha recebido do que foi cancelado, e ainda ficou com mais uma parte lá. E aí eu ia fazendo venda e não ia recebendo, porque ia comendo. Para vocês terem uma noção, foi acabar agora, mês passado. Mas aí ela fechou, aí ela foi e conversou com a outra parte da família para vir fechar comigo. E todos eles fecharam. E só eles ali me deram a comissão assim. Glória a Deus. E depois dela vieram outros clientes. Vieram mais clientes. E agora, hoje mesmo, eu estava lá no hospital fazendo orçamento para uma família que vai passar Natal e Ano Novo no Japão e em Dubai. Família de 4 pessoas, aí quer que eu feche tudo. Eles só fecharam, já tinha uma passagem aérea, mas quer que eu feche todas as hospedagens, todos os passeios. Estava lá, o meu filho lá, mas fazendo orçamento ali, trabalhando. Aí imagina se eu desanimo, se naquela situação ali eu falo assim, poxa, já deu tudo errado de novo. Aí eu vou ficar com débito aí, e a pessoa não vai fechar comigo. Aí imagina se a minha visão está torta. Eu já ia pensar, a pessoa não vai fechar comigo, vai fechar na concorrência.
Aí ia acabar que a pessoa não ia fechar comigo, porque as nossas atitudes vão determinando aquilo que a gente vai alcançando. Mas eu mantive a fé. Aí ela fechou comigo, tive que reduzir a comissão, amém, glória a Deus. Mas Deus mandou outros clientes, Deus sustentou, e foi mandando mais. E por eu ter baixado a minha comissão, aí ela ganhou confiança, trouxe outros clientes, a outra parte da família convenceu eles a fechar comigo. E ainda tem mais coisa deles para fechar, tem carro ainda que não fechou. Então assim, a nossa visão muda tudo. A forma com que a gente age em determinadas situações muda todo o cenário. Então não se preocupe se as coisas estão difíceis. Não se preocupe se as coisas parecem estar fugindo do controle, quando na verdade é Deus te moldando. Porque foi Deus me moldando, meu. Se fosse o Eric lá de trás, já ia estar chutando balde, já ia estar falando que isso não dá certo mesmo. Olha aí, sabe? E eu vejo que Deus estava me moldando o tempo todo, preparando. Sabe, é isso que a gente precisa enxergar, o quanto o Senhor está nos preparando nas situações que a gente vive. Então não permita com que o seu convívio te esmoreça. Não permita com que as situações que estão ao seu redor vão te enfraquecendo. Continue firme. Vale a pena a gente dar o nosso melhor para Deus. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena, porque aquilo que o Senhor pode nos proporcionar é muito maior do que aquilo que eu estou entregando para Ele. Sabe, é o que o pastor sempre fala aqui, né? Que com Deus a gente nunca perde nada. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E também que ele gosta de falar, né? Aqui com o Senhor é o único lugar onde a gente entrega tudo e fica com tudo. Porque a gente entrega tudo aquilo que não presta e fica com tudo aquilo que presta e nos molda com a vontade dele. Então vale a pena, sabe, naquele dia, eu estou cansado hoje, mas eu vou para ouvir a palavra. Às vezes é aquela palavra que vai fazer diferença na sua vida. Às vezes é Deus permitindo algumas situações para ver até onde a sua fé vai, até onde o seu amor por Ele vai. Lembra de Abraão? Era Deus moldando Abraão. Deus falou, vai lá, me entrega o seu filho. E Abraão foi até o final. E quando ele ia sacrificar o seu próprio filho, o Senhor falou, Abraão, não precisa, está ali o cordeiro. E às vezes Deus permite que algumas situações a gente vai lá e deixa para lá, não, estou cansado hoje, não vou não. Não, pior que hoje eu estou na escala, não, vou falar para o meu líder lá, para ver alguém para me substituir, porque estou cansado. Claro, vão ter dias que vão ter situações que não vão ter como a gente contornar. Não estou falando assim, poxa, estou com minha esposa doente no hospital, eu preciso, tem que ter alguém lá com ela, cuidando. Meu irmão, há situações. Mas às vezes a gente abre mão da presença de Deus por coisas que a gente poderia se sacrificar. E o sacrifício maior o Senhor já fez. Sacrifício maior. Ele não está pedindo para você ser pendurado numa cruz. Não. Ele está pedindo o nosso coração totalmente entregue para Ele. A nossa vida totalmente rendida para Ele. E o melhor, Ele oferece em troca uma vida com Ele. E melhor ainda, além dele nos proporcionar a presença dEle, Ele ainda nos abençoa. E Ele não precisava fazer nada disso. Nós é que precisamos dEle. Sabe, comece a olhar também para aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque a gente fica, às vezes a nossa visão está torta, porque a gente precisa de mais do que aquilo que a gente tem para poder resolver os problemas. Quando na verdade, muitas vezes o Senhor já nos entregou aquilo que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso cenário. Falei de Moisés aqui. Moisés, quando está de frente para o mar, ele olha para o céu e o Senhor fala, você não tem um cajado nessa mão? Levanta o cajado, abre o mar. Ele só tinha um cajado. Davi,
diante de Golias. Saul tenta oferecer a armadura, mas ele vê que aquilo não presta, e ele vai com o que ele tinha, um estilinguezinho, pega 5 pedrinhas e vai enfrentar o maior guerreiro do inimigo. Só que ele estava com o Senhor, isso já bastava. Se ele quisesse, ele não precisava nem levar a pedra, ele já estava levando a fé dele. Isso era maior do que qualquer coisa. Deus poderia fazer Golias infartar ali e cair morto no chão. A fé já é o suficiente. E às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem nas mãos e acha que não é o suficiente. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? O que era aquilo para uma multidão? Nada. Mas o menininho entregou tudo que ele tinha. Está faltando isso, a gente entregar tudo aquilo que temos para o Senhor. Falar, Senhor, eu não quero mais lutar, eu não quero mais fazer nada, eu quero fazer a Tua vontade. Toma a minha vida, toma o meu coração, toma os meus planos, toma a minha visão, muda tudo, faz a Tua vontade. É isso que está faltando. É isso que está faltando em nós. Entender que aquilo que temos é o suficiente. Parar de achar, não, quando eu tiver isso, aí sim, eu vou ser firme com o Senhor. Quando eu alcançar isso, aí sim. Ô Senhor, o Senhor sabe o meu coração. Quando eu alcançar aquela situação, quando meu filho vir para a igreja, quando meu marido, quando a minha esposa se converter, aí sim, Senhor, o Senhor vai ver como eu vou ser fiel. Não, o que você tem já basta. As outras coisas vão acontecer. Descansa nele. Sabe, é isso. Entender tudo que Ele pede para nós é fidelidade, nada mais. Não se preocupe com as coisas que estão por vir, não, querido. Deus está cuidando. Mateus 6,34 vai dizer, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente fica preocupado demais. Ai, como é que vai ser amanhã? Eu tenho uma conta para vencer amanhã. Não vence amanhã. Amanhã você se preocupa. Se preocupa em dar o seu melhor para Deus hoje. Porque às vezes a gente está preocupado com algumas coisas. Não estou falando que a gente não tem que se preocupar, não tem que pensar em possibilidade, mas a gente não pode deixar isso guiar a nossa vida. A gente não pode deixar essas coisas tirar a nossa paz. Sabe por quê? Porque chega amanhã, Deus provê alguma coisa, a gente fala, caramba, eu estava ontem ali preocupado e eu nem precisava. Foi o que eu falei aqui dessa cliente, eu poderia ter me desesperado ali, vou ficar com débito. Se eu vender, poderia pensar assim, se eu vender, pode nem eu vender, se eu vender, vou ganhar metade do que eu ganhar, ou seja, ainda vai fornecedor. Mas não, eu preferi confiar em Deus. E ouvir mais uma vez que vale a pena confiar. Ainda que o cenário não seja de confiança, mas vale a pena confiar, porque Deus não age no natural. Não fique achando que Deus vai agir no natural, querido. O natural para tudo está errado na sua vida. O natural não era para você estar aqui, mas você está de pé. O natural não era para você estar vivo, mas você está. O natural não era para você estar com a sua família, mas a sua família está de pé, unida. Não olhe para o natural, não olhe para as coisas possíveis, porque Deus não trabalha nas possibilidades. Nós servimos a um Deus que faz o impossível. Não tente colocar a Deus na caixinha do ser humano, que só faz o que é natural, o que é possível. Deus fez o sol parar em favor do seu povo. Sabe o que é isso? Deus fez o mar se abrir. Deus enviou 10 pragas para destruir a maior nação da época, em favor do povo. Isso é natural? Deus pode até usar as coisas naturais, mas Ele gosta de trabalhar com os impossíveis. Quando foi necessário, Jesus veio andando por sobre a tempestade, por sobre o mar, porque os seus servos estavam indo aonde Ele mandou que eles fossem. Quando nós estamos no caminho que o Senhor colocou para nossas vidas, pode levantar o que for, Ele vai vir nos socorrer. Não importa aquilo que se levante, Ele vai agir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então confia nele.
Creia nisso, querido. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. A gente precisa aprender a confiar nele, confiar no agir do Senhor, porque Ele é o nosso abrigo, o socorro bem presente no dia da angústia. Na 1:7 vai dizer isso. E Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no Teu agir. O Senhor é minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação. Não temerei, eu não temerei.
Obrigado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque nós temos visto que tu és Deus. Nós temos visto que tu és o Deus poderoso. O Deus que faz milagres acontecer. O Deus que nos sustenta. O Deus que nos resgata. Nós podemos ver que em ti nós podemos confiar. Por isso, Senhor, nós queremos te entregar todos os nossos anseios em tuas mãos. Tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tentado nos desestabilizar e tentar nos tirar do teu caminho, Jesus. Que o Senhor venha sondar corações nessa noite, Pai. Sondar as mentes, Senhor. Tirando toda a preocupação, tirando tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Fortaleça a mente nessa noite, muda a visão, Pai. Que venhamos sair daqui, Pai, com a nossa visão mudada, com a nossa visão transformada, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Entendendo, Pai, que se nós descansarmos e confiarmos em ti, nós viveremos e veremos milagres. Oh, Jesus, trabalha a nossa vida, Jesus. Que não venhamos perder aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite, mas cada dia mais venhamos buscar a ti, a tua face, para nos fortalecermos em ti, Senhor. Porque o Senhor é bom, socorro bem presente no dia de angústia. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. És meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu seguro. Me amas, eternamente me amas. Para minha alma, és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esses pedidos de oração. Pai querido, nós queremos te entregar, Pai, cada pedido aqui nesse cesto, Senhor. Cada vida aqui representada, cada família aqui representada, Pai. Angústias aqui representadas nesse cesto, Pai. Nós não sabemos o que está escrito aqui, mas o Senhor conhece, Pai, cada palavra. O Senhor conhece cada dificuldade colocada aqui dentro, Senhor. E nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, porque o Senhor é um Deus de cura, porque o Senhor é um Deus de restauração, porque o Senhor é um Deus que não deixa o seu povo desamparado. E nós sabemos que podemos confiar em Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode fazer um milagre, é por isso que nós entregamos essas vidas em Tuas mãos, crendo, Pai, que o Senhor vai agir poderosamente, Pai, crendo que em breve essas pessoas vão estar aqui na frente dando testemunho de vitória, fortalecendo ainda mais a nossa fé,
te agradecer por essa noite, Pai. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor falou em nossos corações. Continua trabalhando em nós no decorrer dessa semana. Que domingo venhamos estar de volta na tua casa para te louvar, para te adorar e para receber mais